Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que Deus está fazendo na Terra e a ver o que Deus quer fazer no Brasil. No programa de hoje, em sequência à viagem que tivemos ali à Venezuela, vamos conversar exatamente sobre este país, a Venezuela. Vamos ver o que está acontecendo aqui e vamos orar pelo nosso país. Bem, você está convidado a ir conosco e ver um quadro de Venezuela hoje e o propósito de Deus para aquele país e para nós, os brasileiros. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, aqui estamos, neste domingo, aqui estamos com a Suzy para conversarmos sobre esta viagem que fizemos à Venezuela. E como eu que viajei, você Eu que vou entrevistar. Sim, vai ser muito bom. Mas antes, Suzy, eu queria ler um texto da palavra no Salmo 144, a partir do versículo 12. O que a palavra de Deus nos fala como uma oração pela nação. E nós sabemos que quando a gente fala Brasil, a gente está falando do povo brasileiro. Não apenas da terra, não apenas das montanhas, dos vales, da beleza nativa, mas deste povo, que é o povo brasileiro. E esta oração diz assim: que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares, a dezenas de milhares em nossos campos. E que nossas vacas andem pejadas. Não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Muito maravilhoso, não é, Suzy? E realmente a nação cujo Deus é o Senhor é uma nação feliz. Você esteve ali na Venezuela e viu como que aquela nação está. Eu sei que a gente já fez um programa a respeito da Venezuela, mas eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho mais sobre o que você viu naquele país e como é aquele povo, onde está o temor ao Senhor ali naquele lugar. Sim, Suzy, eu não conhecia a Venezuela. Eu fui para a Venezuela com uma expectativa, como em relação aos outros países latinos onde nós já estivemos. Estivemos já na Bolívia, no Peru, na Colômbia, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. E nós vimos uma realidade nesses países, uma realidade de tranquilidade, exceto na Colômbia. Nós tivemos assim muitos pedidos de oração pela Colômbia, pelo governo da Colômbia, a Colômbia tendo um terceiro exército, não é? Que é de guerrilhas. A gente brasileiro fica meio achando estranho essa questão. O Peru também, muito sofrido, a Bolívia tendo a religião dos antepassados sendo a religião oficial do país. Então, até mesmo sacrifícios humanos se fazem no palácio do governo, se fazem entre as pessoas como algo normal, sendo a religião dos antepassados, adorando a Mãe Terra. E indo à Venezuela, estava pensando ver um país como o Chile, como muito semelhante ao Brasil. A Venezuela tem um povo bem semelhante ao brasileiro. Esse povo que veio da Europa, fugido das guerras, fugido da Segunda Guerra, da Inquisição, os judeus. Então é um povo bem parecido com o brasileiro. Não vi muitos negros, talvez, os lugares onde eu estive, não é? Há negros sim, mas não tantos quanto no Brasil. Mas principalmente o europeu. É muito grande o contingente de europeus e descendentes de europeus ali na Venezuela. Então é um povo pacato como o povo brasileiro,
um povo que quer paz, quer tranquilidade, que não levanta a crista por qualquer coisa. E por isso mesmo, por ser um povo pacato, o comunismo, lá eles chamam castrocomunismo, ou comunismo de Cuba, foi entrando na Venezuela de uma maneira silenciosa, de uma maneira quase imperceptível, e quando o povo assustou, eles estavam debaixo de uma opressão muito grande. E hoje há muito sofrimento na Venezuela. Bom, nesse salmo que a gente acabou de ler, você leu alguns princípios, né? Algumas realidades diferentes, realidades diferentes para com as pessoas da nação, né? A necessidade de se orar pela família, né? Pelo sustento, pela provisão. Então, descreva um pouquinho esse salmo relacionando com o que você experimentou nessa viagem. Bem, eu posso dizer, na verdade, que esta viagem mudou muito a minha vida, o meu conceito com relação ao país, com relação à política, com relação à necessidade de orarmos pelo Brasil. E que através desse programa, você que está nos assistindo, você que é um pastor, possa levantar intercessão seriamente pelo Brasil. Intercessão pelo seu estado, pela sua cidade, intercessão para as eleições que vamos ter este ano, porque o destino do Brasil pode ser sombrio se a igreja ficar apática. Mas se nós orarmos, nós sabemos que esta oração que foi feita aqui por Davi, pelo salmista, deixa-me conferir, sim, foi Davi que escreveu este salmo. Esta oração que ele fez, ele que foi um rei, ele sabia o que era essencial para o país. Então ele ora primeiro pela família. Que os nossos filhos sejam como plantas viçosas, nossas filhas como colunas lavradas, como peça de palácio, de sustento. Então, a gente vê, Suzy, que um dos propósitos de se trazer confusão, anarquia, bagunça, é exatamente tocar neste princípio fundamental que é a família. Então, se toca na família, se toca na sexualidade, se toca nos princípios básicos da família, então está destruindo algo que é firme para se ter uma nação forte. Famílias fortes, famílias bem estruturadas, pessoas felizes, pessoas que têm a sua identidade, pessoas sem traumas. Então, ele ora que os filhos sejam como plantas. Planta fala de fruto, não é, Suzy? Fala de dar a sombra, de ser útil. De alguma coisa que cresce sem fazer força e cresce todo dia, o tempo inteiro, para produzir algo bom, nem que seja a sombra. Sim, né? E algo interessante dentro disso aí, nós vemos que há países que estão praticamente fadados ao desaparecimento, estão murchando cada vez mais por não terem filhos. Há países como a Alemanha, Culturas, né? Sim, França, países que a família teve um filho. Se aquele filho morre antes de casar, acabou a família. Acabou a família. Então, enquanto isso, os muçulmanos têm dezenas de filhos, né? E estão tomando conta da Europa. Então, aqui a palavra de Deus fala sobre orarmos pela família. Precisamos orar pela família, precisamos valorizar, trazer a importância desses valores da família. E ele diz que transbordem os nossos celeiros. É a agricultura, né? Os grãos ali, uma agricultura abençoada. Vai anotando aí como você deve orar pelo nosso país, como devemos orar pelo nosso povo, para que nós possamos ter uma agricultura abençoada, uma economia forte nos grãos, na agricultura, atulhados de toda sorte de provisões. A sabedoria do rei orando para que não só o trigo, não só a cevada, mas ali tenha todos os outros produtos do campo, né? Tenha o linho, tenha a oliveira, tenha o figo, as romãs e tenha todo o necessário para a vida. Tem a uva, o vinho. E ele diz que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares. Então ele traz aqui os números cada vez mais altos da pecuária. Uma pecuária abençoada. Ele diz assim que as nossas vacas andem pejadas.
todas com seus filhotes ali, com os bezerrinhos ali, e não haja rotura nem mau sucesso. Davi foi um pastor de ovelhas e ele sabia da importância da procriação ali do rebanho, então ele ora pelo rebanho. É importante orarmos pela nossa agricultura, pela produção dos nossos campos, orarmos pela nossa pecuária, pela a produção, a multiplicação dos nossos rebanhos. Não temos os olhos assim como se fosse do outro, não é, Suzy? Isso mesmo. E eu fico pensando, enquanto você está falando, né, em como que o inimigo tem procurado destruir essas coisas, né? O inimigo tem procurado destruir a família, que é a célula menorzinha da sociedade. Então, quantas famílias desestruturadas estão à nossa volta? Como que o homem tem feito falta, né? Como que a figura masculina hoje tem, infelizmente, sumido. Está se apagando. Né? Está se apagando. Os homens perderam essa posição de liderança, de autoridade, de palavra final na família, muitas vezes, né? E isso, de alguma maneira, tem surtido um efeito que tem feito... Quando a gente olha a nossa sociedade, nós vemos uma sociedade tão mais instável, né? Depois, a gente vê essa questão, né, da agricultura, da pecuária, quantas doenças, quantos problemas que nosso corpo carrega porque não come bem, por causa dos hormônios que a gente recebe aos montes, né, nas carnes, quanta questão física que altera o emocional. E se o emocional daquela pessoa está alterado, altera o social também, tudo vindo de lá de trás. Se uma pessoa consegue comer bem, dormir bem, o corpo está saudável, o relacionamento afetivo, o relacionamento até com Deus espiritual é muito mais facilitado. Quando a gente está doente, né? Quando a gente está mal, puxa, isso interfere Afeta em tudo. Uhum. Interfere em tudo. Então você vê realmente assim a destruição, né? A dificuldade que há nessas áreas que vão interferir no país inteiro. E ele fecha esta oração dizendo assim, olha, não haja gritos de lamento em nossas praças. Foi exatamente esta figura que eu vi na Venezuela. Gritos de lamento nas praças da Venezuela. Por causa do regime do comunismo, por causa da opressão, por causa da falta de liberdade de expressão, por causa do achatamento social, por causa de uma perseguição aos ricos. Então nós vimos lá, eu vi uma Venezuela, Suzy, em caos. Em caos. Gritos de lamento literalmente nas praças. Ou seja, quando eu estive lá, saí de Caracas, chegamos lá no dia 8 de abril, saímos de lá no dia 13. E até o dia 13 havia 10 jovens, na faixa de 21, 22 anos, 23, estudantes em greve de fome, huelga de hambre, greve de fome, para atrair a atenção do mundo, para atrair a atenção das pessoas, para o que eles estavam vivendo. É o seu grito dizendo, estou disposto a morrer pelo meu país. Hoje, eu conversei há poucos dias com o pastor Aner de Caracas, e esses jovens continuam ainda lá já mais de mês, né? Que eles estão em greve de fome e prontos a morrer pelo seu país. Por quê? O que está acontecendo? A agricultura foi afetada pelo sistema comunista lá. Então, a agricultura, eles que eram grandes produtores, né, de café, de soja, de milho, porque a alimentação deles é muito na base do milho, da farinha de milho, é a arepa que eles comem, né? Arepa, um pãozinho sírio, com farinha de milho, muito gostoso. E eles estão sem esses produtos para serem vendidos. E eu perguntei, mas como que pode acontecer isso? Vocês eram os primeiros produtores, como é que cai de primeiro produtor para zero, para não ter a produção, não ter como comprar, encontrar os supermercados em todas as cidades vazios. Não há açúcar, não há café, não há farinha de milho, não há óleo de cozinha, não há sabonete, não há papel higiênico. Esses produtos desapareceram. Foram comprados e não foram repostos.
o país não tem a produção.